Meu caro presidente estadual do MDB, deputado, prefeito, grande amigo, um líder que está comandando o partido nesse momento tão importante da nossa história. Eu já inicio, Fábio, te agradecendo imensamente, porque sei o quanto que tu tem te dedicado nessa missão e o quanto que isso eventualmente te toma tempo, desgaste, paciência. Eu sou testemunha das idas e vindas do Fábio na BR-116, praticamente todas as semanas, vários dias na semana. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas o Fábio Branco, ele mesmo dirige o carro da prefeitura e não anda com nenhum tipo de assessor ou auxiliar. É ele, e muitas vezes acompanhado pela Lu, a esposa dele, nossa querida vereadora lá de Rio Grande também. Está aí a Lu, não? Bom, Lu. E eu quero dizer para vocês o seguinte, foram várias e várias vezes que ele saía às 5 horas da manhã de Rio Grande, ou chegava de Brasília, muitas vezes de viagem, mais de meia-noite, e tinha que ir a Rio Grande ou voltar a Porto Alegre. Então, Fábio, de coração, muito obrigado, e certamente falo em nome de todos os MDBistas gaúchos. Parabéns aí pelo teu trabalho. Também quero saudar todos os nossos hoje candidatos e candidatas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados que são aprovados nessa convenção. Esses homens e mulheres serão realmente fundamentais na nossa campanha, porque com nominatas fortes como a nossa, não só com a quantidade dos candidatos e candidatas que se apresentam, mas principalmente com a qualidade desses nomes, de homens e mulheres que estão fazendo um ato cívico ao se apresentar à sua sociedade, à sociedade gaúcha, para serem avaliados com a hipótese de representar a população, tanto aqui na Assembleia Gaúcha, quanto na Câmara Federal. Eu, certamente, tenho que agradecer a todos vocês, muitos de vocês, que nós telefonamos, falamos, conversamos, buscamos convencê-los e convencê-las da importância dos seus nomes serem aprovados no dia de hoje, e contem comigo para que a gente construa junto grandes vitórias e eleja uma grande bancada, tanto no Parlamento Estadual, quanto no Parlamento Federal. Uma salva de palmas para todos esses companheiros e companheiras que estão se colocando à disposição para representar o partido e a sociedade nos parlamentos. Meu caro senador José Fogaça, meu caro ex-governador Germano Rigoto, eu quero dizer que a presença dos dois grandes companheiros aqui certamente nos enche de alegria e, principalmente, a presença de vocês nos dá a certeza de que a história que o MDB sempre apresentou ao povo gaúcho deve ter continuidade nessas eleições, independentemente das decisões que serão tomadas hoje. O que importa é o MDB continuar apresentando à população gaúcha um grande projeto de desenvolvimento, colaborando no desenvolvimento das pessoas, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista tecnológico. E o teu governo, Rigoto, o teu governo aqui na prefeitura, Fogaça, os teus mandatos de senador, são realmente exemplos que nos guiam, e nós vamos ter muito orgulho de fazer com que o povo gaúcho lembre de todas as conquistas que o MDB do Rio Grande do Sul já conquistou para esse estado. Meus caros companheiros e companheiras, eu estou aqui acompanhado da minha família, minha esposa, a Thalise, minha filha, a Dora, meus pais. Estamos aqui nós, de peito aberto e de alma leve, para nos apresentar nessa convenção como o pré-candidato ao governo do Estado do MDB do Rio Grande do Sul. Eu digo que nós estamos, e não eu estou, primeiro porque não acredito que a candidatura de qualquer um seja
pessoalizada apenas na pessoa física daquele que ele representa. As candidaturas devem certamente representar muito mais do que um indivíduo, representam mais indivíduos não só da família, mas também do partido político qual está concorrendo, no caso, o maior partido político do estado do Rio Grande do Sul, o MDB gaúcho. Foi com esse espírito que eu me apresentei nas eleições prévias do diretório e assim também pretendia ter me apresentado na primeira prévia que não aconteceu, no sentido de me colocar à disposição do meu partido, o partido ao qual me filiei na sua juventude com 15 anos de idade, lá em Tramandaí, e tenho, portanto, 23 anos de filiação, militância intensa, onde pude ocupar diferentes espaços dentro da nossa sigla. Fui presidente municipal, estadual e nacional da juventude do VMDB, fui secretário-geral por 3 vezes no Executivo Estadual do Rio Grande do Sul, fui secretário adjunto por uma vez e atualmente sou primeiro secretário da Executiva Nacional do partido. Eu devo tanto a este partido, que não é apenas os mandatos que conquistei, os espaços que consegui ocupar, ou até mesmo grandes amizades que fiz. O MDB me deu muitas alegrias, muito aprendizado, muita experiência, e me deu até a minha esposa, que me deu a minha filha. A Thalise e eu nos conhecemos na luta da juventude do PMDB, lá no ano de 2005, há 16 anos atrás, quando eu concorria a primeira vez à presidência estadual da juventude do partido. Eu sou muito grato a esse partido. Jamais teria me apresentado na pré-convenção, não fosse para dar o meu melhor no sentido de construir a nossa pré-candidatura e de construir um projeto que represente a alma MDBista para o futuro do Rio Grande do Sul. Essa casa onde nós estamos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi palco, e aqui, as pessoas que estiveram aqui ou assistiram os debates que aqui fizemos, esta casa vivenciou grandes debates dos últimos 8 anos que mudaram a vida dos gaúchos. Eu cheguei na Assembleia Legislativa do Rio Grande, não tinha barba, era um pouco mais gordo, e tinha muita vontade de chegar aqui para fazer a diferença. Primeira vez que eu concorri a deputado estadual, foi a primeira eleição da minha vida, eu tinha 26 anos de idade, e fiz 26.895 votos. Assumi, para meu orgulho, a cadeira do deputado Márcio Biolk, na Assembleia Legislativa, por um mês, quando ele virou chefe da Casa Civil do governador Sartori. Naquela eleição, eu jamais imaginava o que iria acontecer conosco, e mais do que isso, acho que quase ninguém imaginava o que iríamos enfrentar juntos durante aquele governo do governador José Ivo Sartori. Era um governo que, como costumo dizer, enfrentou o que eu chamo de tempestade perfeita. Crise política, tivemos o impeachment de uma ex-presidente da República, crise econômica, porque nós caímos 8% a nossa economia durante 2 anos, apenas 2 anos, 8% de queda do PIB, gerando milhões e milhões de desempregados, e crise fiscal, porque assumimos o governo após o desastre, a coisa mais terrível que já passou pelo Palácio Piratini, que foi o governo petista do ex-governador Tarso Genro. Aquele governo aumentou deliberadamente a despesa acima da arrecadação e acima da inflação, fazendo com que o Estado não tivesse mais absolutamente nenhuma fonte de financiamento para poder cumprir com os seus compromissos, tanto da porta para dentro, pagando as suas próprias contas, como também da porta para fora, para fazer investimentos que melhorassem a vida dos gaúchos e das gaúchas. Eu era o deputado mais jovem daquela legislatura, naquele ano e naquele mandato. Eu tinha 30 anos de idade. Nunca me esqueço quando fui convidado pelo governador Sartori para ser o seu líder do governo. Está aqui o Fernando Postal, que é irmão do hoje conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postal, que era até então o líder do governo na casa, um deputado experiente de muitos mandatos. E, para minha surpresa, o deputado mais jovem da legislatura foi convidado para ser o líder do governo mais reformista
dos últimos anos da história do Rio Grande do Sul. O que nós enfrentamos naquele mandato, este plenário, esse auditório, o plenário 20 de setembro, o Palácio Farroupilha cercado, abarrotado de pessoas que muitas vezes representavam interesses localizados da sociedade, legítimos, porém não o interesse pleno dos 11 milhões e meio de gaúchos. Corporações, sindicatos, pessoas físicas, que, como disse, legitimamente lutavam por seus interesses, mas, em compensação, havíamos nós, os deputados estaduais da base do governo, em especial os deputados MDBistas da Assembleia Legislativa, que estavam apoiando as reformas apresentadas pelo governador Sartori. Quero fazê-los lembrar de algo. Desde 1998, no estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos não ouviam da boca de um político qualquer, de qualquer partido, a palavra privatização. Não ouviam há muitos e muitos anos, embora até as paredes soubessem da importância de fazê-las, a necessidade das reformas estruturais para mudar e modernizar a máquina pública gaúcha. Não ouviam e não viam um governador falar com tanta transparência e sinceridade sobre a real situação da penúria financeira do estado do Rio Grande do Sul, que por muitos e muitos anos teve problema de honrar a responsabilidade fiscal que viabiliza os bons serviços públicos. Meu caro governador Rigoto, eu fui presidente da juventude do partido durante um pedaço do seu governo. O senhor enfrentou 3 secas, o senhor enfrentou uma oposição ferrenha na Assembleia Legislativa. O senhor também pegou um governo estadual que foi posterior a um governo petista, que, aliás, agora se arvoram querendo voltar a ocupar importantes espaços públicos no Brasil e no Rio Grande do Sul. E o senhor enfrentou um momento também muito difícil. Eu não era parlamentar naquela época, portanto não posso dar o testemunho que posso dar do governo Sartori, mas certamente parece que é uma sina do MDB assumir governos logo após uma irresponsabilidade fiscal de expansão dos gastos nos governos da esquerda, que destrói a máquina pública e que acabam fazendo com que o Rio Grande do Sul tenha severas dificuldades de melhorar seus índices nos rankings brasileiros dos bons serviços públicos, como educação, saúde, infraestrutura, entre outras tantas questões. Mas no governo Sartori, nós enfrentamos aquela tempestade perfeita e o governador começou a falar com muita coragem as coisas que os gaúchos tinham que ouvir, tinham o direito de ouvir. E eu quero dizer que se eu tivesse que sintetizar em uma palavra apenas, adjetivar em um termo só, o governo Sartori, eu diria coragem. Coragem, coragem e coragem. Esta foi a grande mensagem que o governo Sartori deixou aos gaúchos. Temos que ter coragem para enfrentar as adversidades. Em 2018, nós perdemos a eleição, eu perdi a eleição, vocês perderam a eleição, e nós tivemos um momento inédito no Rio Grande do Sul, que foi um segundo turno, pela primeira vez não disputado, entre 2 campos altamente e completamente opostos. Durante os últimos 4 anos, e eu sei que alguns ou muitos não concordam com isso, mas a verdade é que as decisões das instâncias partidárias fizeram com que o MDB se posicionasse com a mesma coerência que ficou os 4 anos anteriores do governo Sartori, fazendo e defendendo as mudanças que o Rio Grande precisava. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, novamente, poderíamos ter feito diferente, talvez outros partidos fizessem, nós não, ficamos ao lado da ideia, do programa e da agenda que nós passamos 4 anos defendendo. Reformas, reformulação das funções do Estado, modernização da máquina pública, mais liberdade econômica para gerar empregos, mais condições do Estado ter menos burocracia e todas as propostas que condiziam exatamente com a linha mestra daquilo que nós acreditamos. Nós ficamos esses 4 anos fazendo exatamente aquilo que acreditávamos, que se fosse o governo do MDB, nós também o faríamos, porque acima das nossas eventuais divergências
está o povo do Rio Grande do Sul, que precisa de um Estado mais competitivo, menos burocrático e mais desenvolvido para melhorar a vida dos gaúchos, que é por isso e para isso que fazemos política. Eu, portanto, companheiros e companheiras, entrei nessa jornada com essa premissa e para buscar esta missão, de fazer com que o Estado possa agora, depois dos últimos 8 anos, depois desta série de ações que nós fizemos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, sempre com a participação fundamental e determinante do MDB, o nosso partido, para que nós pudéssemos encerrar esse ciclo que reorganizou as contas públicas, que fez com que finalmente tivéssemos o equilíbrio financeiro, que é exatamente o que a Dona Maria e o seu João buscam fazer nas suas casas, com seus orçamentos familiares, todos os meses do ano, para garantir o sustento das suas famílias e para melhorar a vida daqueles que amam. Se nós, metaforicamente, analogamente, comparássemos o Estado com uma família, a nossa família teria 11 milhões e meio de membros, e se chamaria Rio Grande do Sul, a casa onde todos nós moramos e devemos cuidar para que a gente prospere e tenha uma melhor qualidade de vida para todos os nossos irmãos e irmãs, gaúchos e gaúchas. Entrei nessa exatamente porque sei o grande risco que o Estado corre em eventualmente ter retrocessos. Os meus adversários, prestem atenção, tanto a direita quanto a esquerda, não querem dar o passo adiante. Estão querendo, na verdade, voltar ao passado, para rediscutir coisas que já deliberamos, para desmontar vitórias que conquistamos e, principalmente, para colocar suas ideologias acima do interesse público do Rio Grande do Sul. Eu estou e entrei nessa exatamente porque sei que agora não é hora de retrocesso, não é hora de voltar ao passado. Agora é hora de dar o passo seguinte, de olhar para frente, de falar com aqueles pais e mães que estão preocupados com seus filhos e filhas que ficaram 2 anos sem aulas presenciais e que tiveram com isso um grande prejuízo na sua capacidade de aprendizagem, podendo condenar uma geração inteira de gaúchos e gaúchas ao atraso e ao subdesenvolvimento, não sendo um problema só do nosso presente, da nossa época, mas principalmente das épocas futuras, do futuro do Rio Grande, do futuro dessa geração de milhões e milhões de gaúchos e gaúchas que precisam de uma resposta rápida e enérgica nos próximos anos do Poder Público Estadual. Nós precisaremos, minhas caras professoras e professores que aqui estão, fazer 4 anos letivos em 2. Também temos que nos preocupar em dar um passo adiante com as crianças gaúchas. E eu falo isso olhando para minha filha, a Dora, que tem 4 anos. Está cientificamente comprovado, e eu quero aqui parabenizar o governo Germano Rigoto, que criou o programa Primeira Infância Melhor, o PIM, que coloca dinheiro público acertado inteligentemente exatamente na faixa etária mais importante de todas as nossas vidas, a primeira infância. As crianças de 0 a 6 anos de idade são a nossa riqueza e a nossa poupança ao mesmo tempo. R$1 investido numa criança hoje são R$7 gerados na economia daqui a alguns anos. O cérebro humano é formado exatamente nessa faixa etária. As mamães que estão gestando seus filhos, em especial em situação de pobreza, violência doméstica, tráfico, crimes e outros tipos de problemas sociais, precisam do apoio do Estado para ter uma gestação tranquila e principalmente que faça desenvolver o feto que carrega na barriga, para que quando essa criança vier ao mundo, ela continue tendo o apoio do Estado, para que durante a sua primeira infância não lhe falte nutrição, não lhe falte carinho, não lhe falte estímulos necessários para ser um adulto capaz de entender o seu papel cidadão no mundo e poder dessa forma também colaborar com o desenvolvimento de uma sociedade inteira. A primeira infância gaúcha está com sérios problemas.
Nós temos 600 mil crianças de 0 a 6 anos no Rio Grande, e há mais ou menos metade delas na pobreza ou na extrema pobreza. É preciso fortalecer o PIN, chamar os prefeitos e as prefeitas para explicar a importância dessas parcerias, e se preciso for, aumentar o orçamento imediatamente, porque não considero isso um gasto, ao contrário, um grande e importante investimento para o presente e para o futuro de todas as nossas vidas. É preciso olhar para as famílias gaúchas que estão passando dificuldades. Não é uma questão de crítica ao governo X ou Y, é uma constatação de um fato extremamente relevante na vida desses gaúchos. A inflação está altíssima, o desemprego existe, em especial nas grandes cidades. Nós precisamos sim melhorar a renda dos gaúchos e das gaúchas, nós precisamos sim fazer com que o Estado cumpra a sua função no sentido de propiciar dignidade para aqueles que mais precisam, e nós precisamos aprimorar a política social do governo estadual, fazendo relevantes investimentos, em especial naqueles gaúchos mais necessitados e que precisam que geremos oportunidades aos mesmos através de políticas públicas baseadas em evidências. Sexta-feira passada, anteontem, entrou nesse estado, nesta capital, uma tecnologia totalmente nova que vai revolucionar a indústria, o comércio, o agronegócio, os serviços e a vida humana na nossa sociedade. É o 5G. O 5G tem 20 vezes mais velocidade que o 4G, vai propiciar e possibilitar a internet das coisas, e a mão de obra incapacitada que não estiver com condições técnicas e cognitivas de aprender seguidamente novas habilidades durante a sua vida laboral, estará fora do mercado de trabalho do século XXI. Condenaremos uma geração inteira, não só de jovens que buscam o seu primeiro emprego, mas também até mesmo aqueles com mais de 50 anos, que deslocados que foram do mercado de trabalho por muitas vezes extinção das suas profissões, precisam imediatamente de uma requalificação para poder ser reinseridos no mercado de trabalho, de preferência com uma boa renda. Eu gosto muito de ler e de estudar, aqueles que me conhecem sabem disso. Tem um filósofo que gosto muito, chamado John Rawls, que fala que a desigualdade social que existe numa sociedade capitalista deverá servir, porque ela sempre irá existir, para poder propiciar dignidade aos mais necessitados. De nada adianta nós termos uma sociedade com alta liberdade econômica, com baixíssima burocracia, se ainda nessa sociedade tivermos pobreza e miséria, e nós tivermos pessoas indignas do ponto de vista social, e que o governo muitas vezes não consegue dar conta de fazer gerar oportunidade para os mesmos, melhorarem de vida e tornar as suas vidas mais dignas e prósperas. Eu quero ser governador do estado para exatamente aplicar essas políticas que são a alma do MDB. Nós temos uma grande missão nessa eleição. Uma grande missão nessa eleição. Meus companheiros e companheiras, prestem atenção, por gentileza, olhem para mim. Esta eleição de 2022 é uma das eleições mais importantes da história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Lá em cima, o MDB Nacional apresenta o nome de uma mulher honrada, preparada e certamente muito capaz de ser a próxima presidente do Brasil, a senadora Simone Tebet, que tem o meu integral e completo apoio para a sua caminhada rumo à vitória na eleição presidencial. Se nós gaúchos estamos com dificuldades, se nós gaúchos, que somos o 6º estado em população, o 4º e 5º em economia nacional, somos apenas o 9º no ranking de competitividade, se nós gaúchos tivemos tanto tempo atrasados nos investimentos, que muitas vezes não conseguiu sequer fazer tapa-buraco nas principais rodovias gaúchas, se nós gaúchos temos ainda hoje, inacreditavelmente, no ano de 2022, as nossas principais cidades do interior do estado sem estrada duplicada até a capital, Caxias, Eixo Gramado-Canela,
Pelotas, Santa Maria, Bento e região dos Vinhedos, entre outras tantas cidades. Se nós gaúchos temos um custo de frete altíssimo, índices de saneamento que beiram os índices da era medieval, o Brasil também precisa de um projeto MDBista para devolver ao povo brasileiro a paz social que gera prosperidade e desenvolvimento econômico, social e tecnológico no nosso país. E eu tenho certeza, meu caro governador Rigoto, que a senadora Simone Tebet representará muito bem essa missão durante essa jornada. Agora, uma coisa muito importante. Uma frase, de novo, de um filósofo antigo. A raposa sabe muitas coisas, é muito esperta. O porco-espinho sabe só uma, mas muito importante. A raposa é muito esperta, sabe muitas coisas. O porco-espinho sabe só uma, mas muito importante. Nós vivemos momentos muito atribulados nos últimos meses. Vocês podem ter certeza, eu sei disso, vocês sofreram, se angustiaram, muitas vezes se estressaram, muitas vezes até discutiram, talvez um pouco a mais que deveriam. É normal, nós amamos esse partido. Mas podem também ter certeza que ninguém sofreu mais do que eu sofri. Eu estou no MDB desde os meus 15 anos de idade. Eu sou médico veterinário de formação, amo a minha profissão, mas o que eu gosto mesmo é de fazer política. Gabriel! Não quero... O meu jeito é assim. Às vezes eu sou cobrado. Como tu aguenta? Não vai responder. Fala para ele. Responde. Contra-ataca. Começo a perceber que, talvez por esse jeito, é que fui líder do governo do Estado no momento mais difícil da história política do Rio Grande do Sul. E presidente da Assembleia Legislativa, no ano que nós mais aprovamos reformas importantes para a sociedade, nessa Casa Legislativa. Eu não respondo, não falo mal, em especial de companheiros. Não significa que eu não defenda as minhas posições com firmeza. Quem assiste às sessões e me vê na tribuna da Assembleia já viu, muitas vezes, um baixinho brabo. Mas eu não pessoalizo, eu não falo mal, eu não levo para o lado pessoal, eu não ataco a pessoa, eu brigo com ideias. E eu acho que faço isso porque percebo que quem nutre ódio acaba sendo o hospedeiro desse vírus que lhe faz muito mal, muito mais mal do que o ódio que ele próprio destila aos outros. Hoje nós vamos tomar uma grande decisão. Nós estamos aqui com esse salão lotado, esse auditório lotado, com discussões acirradas, ferrenhas. Nós estamos, na verdade, nesse auditório, nesta convenção, faz muitos meses. Fazem muitos meses. Parece aquele desenho, A Caverna do Dragão, cujos personagens não conseguem ir embora daquele mundo. Por mais que você tente, por mais que o partido tentou, buscou, dentro das suas dinâmicas internas, dentro daquilo que a gente conseguia ter de debate minimamente racional, em especial fora de grupos de WhatsApp,
Por mais que o partido buscou chegar em algum entendimento, a verdade, meus amigos, é que é muito difícil chegar no entendimento num cenário nacional tão atribulado, tão complicado, que acaba influenciando muitas das opiniões internas do nosso partido. A verdade, meus amigos, que é muito difícil chegar no entendimento depois de tanta e tanta luta que nós tivemos nos últimos 8 anos. Nós estamos cansados, machucados, muitas vezes nos expusemos, perdemos muitas vezes apoio, fomos, como se diz na gíria popular, para a forca, em nome de um projeto importante para o Estado, que foi inaugurado pelo nosso governo. E a verdade também, vamos ser francos, é que nós temos várias gerações convivendo dentro do mesmo espaço de tempo. Tem um filósofo antigo que diz que a crise acontece quando algo está convivendo com outra coisa que está surgindo ao mesmo tempo. Isso não significa que alguém aqui quer romper ou terminar com alguma coisa que foi construída, porque nós só estamos nesse ponto onde chegamos, com o maior partido do Rio Grande do Sul e o maior diretório do MDB do Brasil, devido à belíssima história, a grandiosa história dos últimos 56 anos, que foi construída à mãos de muitos e muitos líderes que só nos orgulham, nos honram e nos servem de exemplo para continuar. Nós estamos nessa convenção há muito tempo. Está na hora de decidir. Chegou a hora de enfrentar a realidade. E não há absolutamente nenhum jeito mais democrático, mais plural, mais compartilhado, mais oficial do que a convenção estadual do partido. Eu poderia, muitos me aconselharam semanas atrás, dias atrás, poderia ter feito isso ontem, era o único inscrito na convenção, ter decidido sozinho. Acho que outros tantos já teriam pulado do barco, como diz pulado da barca, como diz um famoso jogador de futebol argentino-brasileiro, há muito tempo atrás. Não sei porquê, meu jeito é assim. Eu sou moderado, ponderado, calmo, tranquilo, mas eu enfrento os meus desafios. Estou aqui enfrentando o desafio que me propus a fazer, a liderar, que é representar o MDB nessas eleições majoritárias. Eu estou falando antes do resultado por um motivo. Porque o resultado é menos importante do que o que faremos com ele. O resultado é menos importante do que o que faremos com ele. Nós estamos frente a uma plateia que representa o maior partido do Rio Grande do Sul. Esse partido não tem um compromisso apenas comigo, que me inscrevi para ser o candidato, não apenas com os candidatos valorosos a deputado estadual e a federal, não apenas com os seus próprios filiados, tudo isso é verdade, mas pensem, reflitam e avaliem uma coisa: nós fazemos política não é apenas para agradar, eventualmente, os nossos próprios companheiros e a nós mesmos. Nós fazemos política para melhorar a vida das pessoas. E o MDB tem um compromisso e uma responsabilidade fundamental nessa eleição. Nós não temos o direito de permitir retrocessos em tudo aquilo que nós mesmos construímos, que nós mesmos fomos os signatários, os fiadores, os avalistas, os formuladores, aqueles que decidiram pela sociedade gaúcha. Ora, que história é essa de, eventualmente, por falhas internas, por erros meus, de vocês, de alguém ou de alguns, por eventualmente divergências que podem até mesmo parecer insuperáveis, nós abandonarmos o projeto que construímos até aqui, irmos embora para casa bravos ou indignados, insatisfeitos, e até mesmo, se me perdoem dizer, incoerentes com a história do nosso partido, porque se tem alguém ou algum partido que restabeleceu a democracia no Brasil,
que sempre continua em discussão até hoje, em especial nesse momento. Se tem um partido e tem líderes que fez com que os brasileiros hoje pudessem votar, ter livre capacidade de pensar, ter possibilidade de se expressar, de poder ir às ruas e até mesmo de divergir, como fizemos a manhã inteira e nesse início de tarde, nesse plenário, esse partido foi o MDB. E não será esse partido que vai eventualmente questionar ou ir contra uma decisão altamente democrática da sua convenção, que é formada por todos os delegados de todos os municípios com os nossos diretórios municipais. Eu não vou reconhecer esse partido. Eu não vou reconhecer o meu partido. Eu não vou reconhecer a história escrita por grandes líderes como Pedro Simão, Ulisses Guimarães, Ibsen Pinheiro, entre outros tantos e tantos e tantos e tantos anônimos, que foram também fundamentais, muitos deles aqui nesse plenário, já com seus cabelos brancos pelo tempo, que eventualmente nós vamos sair por aquela porta e dizer: eu não vou apoiar, eu não vou querer, se não é do jeito que eu gosto, eu não quero. A minha filha de 4 anos, que ainda não entende das coisas, tem esse direito. Nossos companheiros, o nosso MDB, não tem, não tem. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos, porque a nossa unidade é o que mais importa, não é o que vai ser decidido logo mais nas decisões que surtirão daquelas urnas. Eu estou aqui me apresentando novamente para o meu partido. Eu estou aqui dizendo para vocês, poderia ter decidido sozinho, poderia ter percorrido outros caminhos, poderia ter pensado sim mais em mim, poderia muitas vezes ter uma posição mais confortável, mas não foi a minha decisão. Eu peço para vocês, meus companheiros e minhas companheiras, sigamos juntos, vamos juntos tomar a mesma decisão, se apresentem para a luta, vamos ganhar a eleição e vamos até a vitória no dia 2 de outubro. Muito obrigado a todos.